Uhul, gatona, graças e paz, amada. Graça e paz, povo. Tá bom o áudio aí, tá? Me dá um joinha aí se tá bom o áudio. Vocês estão ouvindo bem? Manhã já entrou também. Vocês estão ouvindo bem, bem, bem. Tá ouvindo bem, Alane? Saudade de vocês. Ah, que bom. Esperar entrar mais umas pessoinhas pra gente começar. Ana Virgínia já está aqui. Tá ligada que manhã é Rica Belfort, né? Eita, manhã engraçada. Só que manhã não sabe responder, não, minha filha. Ela só fica olhando. Não. Amiga, paz, lindona. Vou dar uma afastadinha aqui. Que bom, gente. Vai mandando para os amigos de vocês, convidando para assistir essa live. A gente vai falar sobre algumas coisas bem interessantes na noite de hoje. Não pude fazer na terça passada, porque eu estava doente. Passei uns 10 dias gripada. Não era coronavírus, mas era esse tempo que a gente fica um pouco resfriada, mudança de clima, e eu estava sem poder falar. Mas voltamos às nossas lives da terça-feira. Amém? Então, para quem tá chegando. Oi, Você tá tá... ouvindo, Ana? Tô te ouvindo, mas eu não estou me vendo. Você tá me vendo? Tô. Tu não tá se vendo, não? Vocês estão Não. vendo Ana Virgínia? Quem tá aí tá vendo Ana Virgínia? Eu tô te vendo, linda e maravilhosa de verde. Então, eu não tô. Oxi. Quer entrar de novo? Vou tentar novamente, tá bom? Pronto. Ó, também quem tá te vendo, mas entra de novo, pode ser alguma coisa da internet. Então, gente, a gente vai estar falando hoje sobre uma mulher com propósito. A gente vai entender um pouco mais sobre propósito. A Ana tá com um projeto legal na internet também. E aí, vou convidar ela de novo. Acho que ela tá com problema de conexão. Tá cortando a cabeça de alguém? Tá se vendo agora, Ana? Não, não tô me Oxi, vendo. meu Vai dar Deus, que mistério certo. é esse? Vai dar certo. Eu não sei o que é que tá Tá, acontecendo. tá escuro o teu, é? Tá Tá escuro? preto. É, exatamente. Oxi. Quem tá na live tá vendo ela. A Alane tá dizendo baixa só um pouquinho o celular. No caso o meu, Baixa pra ver não que tá tá. cortando o teu queixo. Aí, melhorou. Pronto. E agora, Ana? Não, eu só tô te vendo, minha amiga. Oxi, meu Deus. É. Quer fazer assim mesmo? Vamos tentar pela última vez. Se não, a Pronto, gente. vamos. Tá bom? Certo. Vou Tá desligar bom. aqui. Você me pede a solicitação novamente, tá? Certo. Dessa vez eu vou Combinado. aceitar a tua solicitação para ver se pode ser isso também, não é isso? Ok. Não Combinado. solicita não, só entra e eu te convido para ver se dessa vez dá certo. Ok, tá Certo? certo, certo. Gente, vai dar certo esse negócio da internet, às vezes dá um, eu não entendo o que é, que às vezes, né? Eu fiz uma live maravilhosa com a Alan da outra vez e cortou algumas coisas, não sei, o áudio dá um problema. Enfim, mas eu creio que vai dar certo, que a gente tem muita coisa interessante para falar com vocês hoje. Vou esperar só ele entrar para chamar de novo. Deixa eu ver se ela já entrou, que às vezes entra e a gente não vê. Ah, obrigada, meu amor. Tô com tanta saudade. Eu tava dizendo amanhã que eu ia dar uma fugidinha pra ir, mas ela, como sempre, com medo do coronavírus, não tá querendo me deixar. Mas eu tô com tanta saudade de vocês. Maria Edna, Edna, meu amor, seja bem-vinda também. Eu vi que Elson entrou. Sejam bem-vindos. Vou ver se eu fujo aí pra Paulo Afonso esses dias.
Ver se a Ana entrou, ainda não entrou. Vou convidar ela de novo. Dessa vez, do jeito que for, vai. Então, gente, a gente vai estar falando sobre propósito hoje. Tá se vendo agora? Diz que tá. Meu Deus, é um Não tô me mistério. vendo, mas não tem problema não. Ó, vai assim, tá, Vai amiga? Tu assim, fica olhando não pra tô me mim. vendo. Não. Então, gente, olha só. é, Quem for chegando, seja muito bem-vindo. A gente vai estar falando hoje sobre uma mulher com propósito. Na realidade, a gente vai estar falando sobre propósito o mês passado e esse mês todinho. Eu tenho convidado amigas, por isso que toda terça a gente está tendo live entre amigas. E só queria contar um pouquinho para vocês como foi que eu conheci a Ana. Foi uma coisa meio doida. A gente tem uma coisa que nos liga chamada escatologia. Então, depois que a gente se formou no Rema, a gente começou a fazer parte de um grupo de escatologia, escatologia do Rema, e a gente era as mais, assim, curiosas, a gente perguntava muito, a gente tinha muita curiosidade sobre muitas coisas, não era isso, Ana? Verdade. Nossa, a gente falava tanto que a gente ficou carta marcada no grupo, né? Todo Foi. mundo Eu nos sempre a conhecia. palhaça do grupo, sempre Verdade. perguntava uma coisa mais, fazia uma piada, e aí a gente se conectou de tal forma que uma vez ela me convidou, ia ter um evento em Petrolina, ela é de Juazeiro, mas eu não lembro o que era. Era a escola ministerial, se eu não me engano, não foi? Que era com Jânio César, não Isso, e foi Luciano isso? Subirá. Isso. E a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Eu fui Foi. ficar 3 dias na casa dela, assim, sem nunca ter visto. Então a gente se conhecia só pela internet. E depois o povo dizia, tu é doida, tu vai pra casa de quem tu nem conhece, ficar incomodando tal. Aí alguém disse, eu acho que teu chamado é missionária mesmo, porque eu missionária, quem vai pra casa de qualquer pessoa não tá nem aí. A gente foi, a partir daí a gente criou um vínculo realmente forte de amizade, que tá sempre uma motivando a outra. É, E aí, além disso, a gente tem a escatologia que nos une sempre. Tipo, escatologia é a nossa praia. Mas a gente não vem para falar de escatologia hoje. A gente vem para falar sobre propósito, né? Como a gente ser uma mulher de propósito no tempo de hoje. Eu tenho algumas perguntas para fazer para ela, uau. mas antes eu quero que ela se apresente. Ela também tem algumas. Ela já fez o remo, ela já fez. Ana, se apresenta um pouquinho. Então, gente, eu quero primeiramente agradecer pelo convite, minha amiga. Eu sei que passaram pessoas muito importantes nessas lives que você tem feito. Eu acompanhei algumas e tem sido um tempo muito bom, um tempo muito oportuno, né, para a gente estar conversando, falando sobre a palavra, falando coisas até do nosso dia a dia que pode edificar alguém, Isso. né? Então, muito obrigada por esse convite. Eu sei que vai ser um tempo bom, um tempo divertido, né? Pela nossa intimidade, como você falou, né? Nós fizemos uma conexão divina que vai até a eternidade, Amém. né? Então, gente, eu me chamo Ana Virgínia, eu moro aqui em Juazeiro, já faz. Eu sou natural de uma cidade chamada Serrinha, no interior da Bahia, e eu vim para cá em 2014 por causa de uma direção de Deus, e hoje eu sirvo, é o Ministério Verbo da Vida, auxiliando os meus pastores, né? Eu sou formada pelo Rema e pela Escola de Ministros. E estou Isso aqui mesmo. cumprindo a vontade de Deus até que ele vá dando outras direções. Mas até aqui tem nos Amém. ajudado o Senhor, né, amiga? Isso mesmo. Ela é ovelha do pastor Serginho Brito. E eu queria aqui só honrar algumas pessoas que entraram aqui. Eu queria honrar a minha pastora, né? Patrícia entrou agora. Eu queria mandar um cheiro para minha prima Nadia, que também entrou. Minha mãe, que está nessa live. Minha prima Alane, que também está. O Pedro, que entrou. É, Edna e algumas pessoas. A minha entrou. E alguém perguntou o que é escatologia. Ana, explica aí. A gente falou a escatologia que nos uniu, mas É não. verdade. A escatologia é o estudo do fim, né? O que é isso? É você anunciar, explicar o fim desde o começo, né? Amém. Então, a escatologia é uma das matérias que tem no ordenamento bíblico Rema,
né? Inclusive, é uma das matérias que eu pretendo ensinar. E eu acho que a escatologia, ela é essencial para o cristão, para quem quer entender sobre a eternidade. Eu costumo dizer que a escatologia deve ser uma doutrina básica, deve ser algo muito natural e normal de se falar, principalmente hoje, né? Nós que somos cristãos, nós temos a convicção de que Jesus vai voltar, né? E nós sabemos que cada dia está próximo. E quando você entende a escatologia, fica mais leve e fica também mais sensível para alcançar outras pessoas. Então, eu acho que a escatologia é muito importante. Eu sou apaixonada e eu falo com toda Amém. alegria. Eu gasto um Quando a tempo me gente, dedicando. quando a gente estuda escatologia, a gente tem uma consciência maior de eternidade, né? Então, assim, essas coisas que estão acontecendo agora, nesses tempos, essa coisa toda que a gente está vivendo, para a gente não nos abala, porque a gente Isso, tem uma consciência de eternidade, né? Então, para exatamente. a gente sabe que não é um sinal dos fins dos tempos, porque isso sempre aconteceu. Na realidade, só abrindo um parênteses, que a gente não vai falar sobre escatologia hoje, amados, mas só para abrir um parênteses, tudo que está acontecendo hoje no mundo, no planeta Terra, é por conta de um mundo decaído. Um mundo que pecou desde o início, desde o tempo de Adão e Eva, e até hoje a gente sofre as consequências. Não tem nada a ver com Jesus estar voltando. Claro que cada dia que se passa está mais perto da volta de Jesus, mas não são sinais da vinda de Jesus. Amém? Ponto, escatologia. Vamos para o que a gente vai falar. Senão, se Amiga, ficar aqui, a eu gente faz uma live só de escatologia. é verdade. Depois, se as pessoas quiserem ou se tiver alguma dúvida sobre o assunto, eu me lembro que logo no início da pandemia, as pessoas entraram em pânico e muita gente me perguntava: é o fim? Tá chegando o fim? O que é que tá acontecendo? Né? Porque assim, o mundo ele tá em pânico. Nós que estamos em Cristo, nós estamos tranquilos porque até nós sabemos para onde a gente vai, né? Então, se as pessoas quiserem, em um outro momento a gente faz uma live de É, escatologia. Mas eu queria exatamente. deixar aqui um beijo para duas pessoas muito importantes para mim, que está na live agora, que é minha irmã, Sara, que mora em Ouro Preto, em Minas Gerais. Sara, te amo. Obrigada, porque ela me acompanha em tudo. Graças a Deus. Amém. E a Seja minha amiga, bem-vinda. a Natália, que é uma pessoa incrível, que depois você quero combinar para você fazer uma live com ela, você vai amar. Ela é top. E eu queria deixar minha gratidão, porque elas sempre estão comigo. Amém. Quero conhecer todo mundo, eu sou dessas. É verdade. Gente, a nossa live de hoje tem como tema uma mulher com propósito, mas não é só para mulheres, não, são pessoas com propósito na realidade, né? E antes da gente entrar na parte de como a gente se prepara e tal, vamos primeiro entender o que é propósito, né, Ana? Porque assim, Isso. fala-se tanto em propósito e o que é propósito, né? Eu tenho um propósito de vida, você tem, todo mundo tem. Como é isso? O que é propósito? Então, eu não. Gente, só lembrando que eu não estou me vendo, tá? Então, eu estou falando aqui com o Eve. Algumas pessoas eu vou conseguir ler os comentários, outras não. Mas veja bem, é um tema muito importante que hoje as pessoas têm muita dificuldade, né? Poxa, elas se fazem muita pergunta. Sim, mas por que eu estou aqui? Para que eu vim? Qual o sentido de eu estar aqui? Eu percebo que as pessoas ainda têm muita dúvida, né, sobre se identificar, sobre o seu propósito, né? E eu vou falar de uma forma bem leve, bem sucinta, para a gente não se estender tanto. Bom, eu vejo como propósito algo que Deus designou para o homem. Eu vou te falar de dois tipos de propósito em uma única pessoa. Tem um propósito que é o propósito natural, que é aquilo que Deus fez para a gente agir aqui agora na Terra. Como, por exemplo, você ser um empreendedor. É um propósito natural, porque você vai empreender, né? Você tem aquela pessoa visionária que consegue empreender, ter vários empreendimentos. Tem também aquele que é o marceneiro. São talentos. O Isso. médico, ele naturalmente foi designado para aquilo. E tem o propósito natural, que eu acho que é esse que a gente aborda mais pelo nosso meio eclesiástico,
que é o propósito de nós estarmos aqui, o propósito espiritual, que é aquele que quando a gente nasce de novo, nós passamos a ter as alianças com o Senhor, nós voltamos a renascer, a estar com Cristo novamente, aliançados com Ele. E nesse propósito, entram os dons ministeriais, que é aquele que você descobre que você é um mestre, que E são aí cinco já é o dons, chamado, né? Que né? dentro do propósito tem o Dentro, chamado. E que nem todo mundo é exatamente. chamado dentro dos 5 dons, mas todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. Você é chamado para o Ministério de Socorros, que é uma função muito importante, né? A gente enfatiza muitos outros dons, mas você, por exemplo, tem um chamado profético, né? Para Amém. atuar. Então, eu tenho um chamado de mestre, né? Então, o propósito é aquilo que Deus designou você para ser, tanto na sua área natural, que é aquilo que você se desenvolve naturalmente, como o propósito espiritual, quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você passa a ter a vida de Deus, você passa a ter as alianças que são concebidas a você, você tem acesso. E o mais importante, eu acho que para você se descobrir o seu propósito, você precisa ter relacionamento com o Senhor. Amém. É Você isso mesmo. precisa ter intimidade com Ele, né? Ele é o nosso Pai. Quando você tem esse relacionamento, quando você tem essa intimidade, eu sempre digo que o desejo de Deus é se revelar para nós filhos. Então, quando você tem esse relacionamento, o seu propósito vai ficar mais fácil de você compreender e entrar nele. Amém. Realmente, eu tinha muita dúvida entre. O povo fala chamado, o povo fala propósito, e eu ficava. Qual a diferença de chamado e propósito? E eu aproveitei nosso professor, Saulo Stanel. Saulo, Sim, é, qual a diferença de chamado e propósito? E aí ele mandou a pergunta para Jânio César. E aí eu sim. anotei, foi muito interessante que Jânio disse que. E teve uma piada no final, que esses meninos, eles são. São demais, eu Ele disse adoro assim, eles. que propósito é aquilo que cada um de nós nascemos para ser. Propósito é diferente de chamado. Propósito é para todo mundo. E você não precisa ser um ministro para ter um propósito. Nem todo mundo, por exemplo, é diferente do chamado, que o chamado é para alguns. Até a Bíblia diz, né? Uns foram chamados. Então, não todos, uns foram chamados para mestres, para evangelista, pastor, apóstolo e profeta. Algumas pessoas são chamadas para isso, mas todo mundo, quando Deus pensou em alguém vir para esse mundo, ele já tem um propósito para o qual nós nascemos. Então, todo mundo tem um propósito. Aí muita gente se frustra porque diz: eu não tenho um propósito. Não, todo mundo tem propósito. Todo mundo só não tem chamado nos 5 dons. Só alguns Isso, vão ter esse chamado. E aí no isso. final, ele mandou em áudio, foi muito interessante. Aí Jânio diz no final: e chamado é aquilo tipo: ei, Fulano, vem cá! Eu não me aguentei. Jânio Ele, César na é, palhaçada dele. ele, Mas é, na ele brincadeira, né? Mas foi isso, foi essa explicação que ele deu. Então, assim, todos nós temos um propósito. A gente precisa encontrar o nosso propósito em Deus. E aí eu te pergunto, como a gente encontra esse propósito, né? Como é que a gente vai saber para qual propósito eu nasci? Quais são as formas assim? Quando você descobriu qual o propósito para o qual você nasceu, foi de que forma? Eu tenho umas teorias assim das formas que eu achei que até hoje ainda estou me encontrando. Mas e você, Ana? Então, deixa eu te falar rapidinho. O Luiz está aqui do meu lado, tá mandando um beijo para você, viu? Beijo, meu amor, saudade. Então, basicamente está conectado com a primeira pergunta que foi feita, né? Por Isso. exemplo, eu posso falar muito de mim. Eu demorei até um pouco, honestamente, para entender o meu chamado, né? Eu, por exemplo, eu entendi que eu fui chamada para servir a igreja. Eu Isso. entendi perfeitamente que Deus me chamou para servir a minha igreja local. Servir de que forma? Da forma que a igreja precise de mim, naquilo que a igreja precisar de mim, eu estou à disposição para servi-la.
E eu entendi também que eu fui chamada como mestre para ensinar. Mas isso levou um tempo. Isso não aconteceu da noite para o dia, né? Com o rema, quando você começa a fazer o rema, as coisas ficam mais claras, né? Você vai Isso. começa a entender as coisas. Então foi através do rema mesmo, que foi um destravamento para mim, que eu entendi o porquê de eu estar aqui, qual o propósito da minha vida, né? Agora, como eu te falei, isso foi um tempo, foi gerado em oração, foi gerado nas profecias que chegavam até a minha vida, né? Que era exatamente com aquilo que Deus estava falando. Então, assim, é um tempo mesmo de intimidade, de relacionamento, que Deus começa a te direcionar para aquilo que Ele quer que você seja, né? Amém. Então é isso, gente, ó. Pra gente entender, foi basicamente isso que a Ana Virgínia disse. A gente tem que conhecer aquele que nos criou, aquele que, né, fez o projeto da nossa vida. E a forma da gente conhecer. Como é que a gente conhece Deus, né? Como é que a gente sabe o que Deus pensa, a forma que Deus age? É lendo a palavra e é orando. Quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Quando a gente abre a palavra, Deus conversa com a gente. Então, assim, é a forma mais fácil da gente saber para que a gente foi, né, planejado. Quando Deus nos criou, o que Ele estava pensando para a nossa vida. E servir na igreja. É O serviço importante. na igreja é essencial para a nossa vida cristã, né? A caminhada com Cristo. Isso. É necessário que a gente sirva, independente da igreja que você faça parte, você tem que tirar um tempo para estar servindo na igreja, né? Eu acho isso essencial hoje, né? Muitas Isso. pessoas querem entrar dentro do seu chamado, querem exercer aquilo que Deus chamou de fato para fazer. Mas eu entendo para mim que você precisa passar pelas bases. E Isso. quando você serve na igreja local, você está demonstrando ao Senhor que você está lá como servo para obedecer. E é um tempo de preparação. Amém. E uma coisa muito importante também que a gente precisa lembrar é que nós temos algo muito precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é o nosso amigo. Então, quando a gente não está só, ainda eu sempre digo para as pessoas, a gente nunca está só, né? Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso amigo, ele nos conhece, ele está aqui para ajudar a gente na caminhada, para dar força, né? Então, isso nos ajuda muito quando você tem o Espírito Santo como seu aliado. Por isso que é importante você nascer de novo, né? Porque dessa forma você vai estar sensível para ouvir toda a direção daquilo que Deus tem para sua vida. Amém. Ana, assim, quando eu conheci a Ana, ela tinha o desejo, na realidade nós duas temos, né? Vamos abrir um pouquinho o nosso coração. A É gente sempre teve o desejo de ser professora do Rema, né? Para ensinar verdade, escatologia. Eu tenho o desejo de verdade. ensinar escatologia, história da igreja e aliança de sangue. É, Ana algumas. tem algumas matérias, tem também essas e mais algumas. Mas enfim, não era um desejo do nosso coração, mas eu particularmente, eu não sei se é o meu chamado, né? Mas é, quando eu conheci a Ana, ela também tinha esse desejo no coração dela, mas ela não tinha essa certeza. Mas, de uns tempos pra cá, Deus falou com ela e ela recebeu a certeza, ela teve a certeza, né, através de profecias que ela recebeu, que realmente ela vai ser uma professora do Rema. E se ela já sabe qual o propósito, qual o chamado da vida dela, eu quero saber dela como ela tem se preparado para entrar no chamado, para entrar naquilo para o qual Deus projetou ela muito antes dela chegar nesse mundo. Então, olha só, Eve. No início, eu me lembro que logo no primeiro ano do Rema, né, a gente fica impactado com as matérias, né, com os professores, toda aquela instrução. É muita informação, muita Isso. revelação chegando ao mesmo tempo, né? Mas aí, todas as vezes que eu via o professor lá ensinando, aquilo queimava muito no meu coração. Eu dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa, olha quanta luz o professor está me trazendo. Meu pai do céu, ele saiu da sua casa, mas olha o que ele está fazendo na minha vida, ele está transformando a minha vida. Tudo bem, foi passando esse desejo, eu me via lá, mas até então era coisa da minha cabeça. Quando foi no segundo ano, foi ficando mais ascendente, né?
Foi ficando mais intensivo, né? Aquela coisa assim. E uma coisa que é importante é que você não pode, uma dica, como a gente está entre amigas, você não pode querer ser uma coisa que Deus não lhe chamou para ser, porque senão é peso, Isso. né? Então, levou um tempo também para eu ter a convicção de que foi o Senhor que me chamou para ser uma professora do Rema, não apenas por causa de um título ou por causa de apenas estar lá, mas não, há um propósito para isso. É alcançar a vida de pessoas, libertar elas, levar a verdade da palavra. Não é algo apenas para ensinar. Ensinar qualquer pessoa pode ensinar, mas há um propósito de trás disso, né? Então, isso foi ficando muito evidente. E o engraçado, Eve, é que tem acontecido com mais frequência na minha vida, né? Todas as profecias de pessoas que chegam na minha igreja, às vezes eu recebo mensagem, é exatamente a mesma coisa, né? Olha, tá chegando o seu tempo. Eu me lembro que na escola de ministro, Mísia falou algo que eu nunca esqueci, né? Ela disse assim, olha, se prepare, escolha os melhores e se veja lá. Então, assim, era mais Deus falando assim, olha, não desiste, fica no caminho, é esse o caminho que eu tenho para você, enfim. Mas uma coisa também que eu acho importante ressaltar é que, além de você ter essa convicção, além de você ter isso, não é só a dedicação com Deus é importante. O que é que me faz me preparar para ser uma professora do Remo? É servindo e honrando a minha igreja. Eu acho isso essencial, a honra que você tem que dar, a honra que você dá. Eu honro porque eu amo, eu honro porque eu sou grata a Deus, porque foi através deles que eu estou aqui hoje. Né? Meu pastor mesmo me incentiva demais, ele acredita em mim, né? Ele investe em mim, então isso aí nada paga, né? E além de Amém. você ter esse tempo de oração, que é muito importante, porque a própria Bíblia diz, que só a letra mata, né? Mas é o Isso. espírito que vivifica. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Então eu tenho uma rotina de oração, tá? Desculpa. Eu tenho uma rotina de oração e eu tenho uma rotina de estudo. Porque uma coisa assim que eu achei interessante para a gente rir um pouquinho, para descontrair, é que Deus me chamou para ensinar a duas matérias que são as mais difíceis no Rema. São as Que mais quase difíceis, não tem professor, né? quase não tem professor, que é História da Igreja e Escatologia. São as mais difíceis porque são mais complexas, os módulos são maiores, requer um tempo maior de estudo. E eu perguntava a Deus por quê? Mas é algo que eu amo demais. Eu não consigo sempre, nas minhas pregações, ministrações, ou estar com alguém, eu sempre falo ou da história da igreja ou da escatologia, porque eu acho que as duas é um casamento perfeito. Isso. E é muito importante, porque as pessoas, elas hoje, elas se perdem porque não entendem a história, né? Não entende a história da igreja, o porquê surgiu as igrejas, por que estamos aqui. E muitas pessoas também não entendem sobre a escatologia, que estuda as coisas do fim, não sabe para onde vai, não sabe o que é que vai acontecer após a morte, não sabe se os mortos estão dormindo ou se estão acordados. São perguntas recorrentes que as pessoas me Isso. fazem. Então, E que eu a tenho Bíblia diz essa que é doutrina convicção. básica, né? É doutrina São básica, é para todo cristão saber, entender. isso, isso. Então, eu me preparo dessa forma, orando, tendo o meu tempo com o Senhor, com o Espírito Santo, sempre ele, dependendo dele. Olha, eu Amém. costumo dizer para as pessoas que me conheceu antes e que me conhecem agora que essa fase que eu vivo, né, de ensino, de ministração, naturalmente era improvável. Né? Naturalmente, era improvável eu ensinar escatologia ou história da igreja, outras matérias, mas por causa do propósito de Deus, por causa Amém. daquilo que Ele sabe que através da minha vida outras pessoas serão alcançadas, Ele tem me capacitado para exercer essa função. Amém. Amém. Eu não estou conseguindo ler Ai, como nada, viu? nada, né? Tá escuro aí, né?
Então, Ana, já que a gente está falando de propósito, de uma mulher com propósito, como é que, no seu ponto de vista, como a gente que é cristã, porque assim, até a gente conversou esses dias sobre isso, né? Sobre a gente ver na internet tantas mulheres, né, que não são cristãs, sendo influenciando outras para um comportamento, para uma forma de se vestir, para uma forma de pensar, né? E aí a pergunta é: nos tempos atuais, como é que nós, mulheres cristãs, podemos influenciar outras mulheres, né? Sermos mulheres relevantes em nossa sociedade sem que a gente se perca dos princípios da palavra? Isso, eu acho isso uma pergunta maravilhosa, porque eu vou te falar dentro do contexto cristão, tá? Porque pode ter outras pessoas nos ouvindo agora, nos vendo agora, mas o nosso contexto, a nossa fala agora é cristã, tá? Eu acho que pra gente, nessa fase que a gente está vivendo, a gente precisa se parecer com Jesus, Amém. né? Se comportar como Jesus, pensar como ele e agir como ele. Eu costumo dizer que eu quero que as minhas ações falem mais que as minhas palavras. E, se necessário, eu pregue, né? Eu acho que nós, como cristãos, nós temos uma grande oportunidade de revolucionar esse mundo, né? Como? De que forma, Virgínia? Tendo o caráter de Cristo, vivendo como ele viveu, pensando como ele viveu, se comportando com ele, sabe? E uma coisa assim também que eu sempre me analiso, além disso, deixa eu tentar falar uma palavra aqui mais fácil. É você ter uma vida de integridade. É o meu dever, né? É uma vida de integridade, uma vida de caráter, uma vida de palavra, né? Aquilo que você disse, você cumpre. Eu estou lendo um livro interessante que ele fala o seguinte, me chamou muita atenção. Isso se aplica para nós cristãos, né? Eu sei que nem todo mundo é igual, as pessoas pensam diferente, a gente respeita, né? Mas nesse livro que eu li, um trecho me chamou a atenção. Diz assim: os ricos, eles se tornam mais ricos porque eles cumprem tudo o que eles falam. Uau, eu achei isso tão interessante. Que massa. Olha só, eles se comprometem com tudo aquilo que ele fala e com o que ele faz. Por Qual é isso o ele nome se do torna livro? uma mente milionária. Ah, que massa. Depois quero ler esse livro. É bom. É bom porque, como a gente tem a palavra de Deus hoje, a gente tem a capacidade de ler qualquer livro e fazer os filtros, né? Isso. Então eu consigo ler muito bem e eu aplico muita coisa para minha vida prática e tem dado muito certo, né? Amém. Então eu acho que a gente precisa ser relevante, né? Eu me lembro que outro dia eu vi uma live de uma moça e essa moça ela tinha na live dela tinha 11 mil pessoas. Mas sabe aquela pessoa que honestamente ela não produz nenhum resultado, sabe? Ela não agregava valores, nem familiar, nem cristão, princípios básicos, ela não estava levando em consideração. E eu fiquei indignada com aquilo. Eu disse, como pode? As pessoas estão parando para ouvir pessoas que não vai te agregar valor nenhum. Isso. Pessoas que não vai transformar a sua vida, que muito pelo contrário, está enchendo a sua mente de lixo, que Isso. são informações que você não pode aplicar no seu dia a dia. E aí, aquilo, eu falei, Senhor, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode se acomodar, mulheres. Nós temos um papel Verdade. fundamental. Os princípios de Deus, eles são inegociáveis, né? A gente Deus, ele conhece uma deixou isso palavra tão maravilhosa, né? E aí você vê uma live que vai edificar a vida de várias pessoas, entre 10 pessoas. Glória a Deus pelas 10. Mas aí você vê uma live de uma artista que só é, com licença da palavra, peito e bunda. Você vê 100 mil pessoas na live para ela falar coisas que
vão te levar a um caminho contrário do céu, né? Aquele lugarzinho que eu sempre, quando eu prego na igreja, eu disse, gente, o povo diz que quando fulaninho morreu, foi pro andar de cima, mas lembra que tem um andar de baixo. O povo esquece que existe um andar de baixo. E aí você vê uma live lotada de gente para receber informação nenhuma, na realidade, informação que vai te levar pro pior lugar e lives que poderiam, né, tá edificando sua vida, tá te encaminhando para um lugar bom, as pessoas perdem a oportunidade de estar. Por quê? Porque nós, mulheres cristãs, não somos relevantes na sociedade. Então a gente Isso. tem que fazer o nosso papel de cristã. E a gente tem que mesmo, tem 10, daqui a pouco Deus honra, tem 100, daqui a pouco Deus honra, tem 1000, que era o que a gente vinha conversando esses dias, né? A gente Isso, tem que fazer o nosso isso, papel, né? isso. Como mulher cristã, a gente tem que sacudir essa sociedade e dizer, ó, isso aqui feminismo não, a gente é feminina, a gente tem o feminismo, mas o feminismo da Bíblia, o feminismo que a Bíblia prega, né? Qual é o papel Isso. da mulher na sociedade? Qual é o papel da mulher cristã na sociedade? Eu me Sim. revolto em ver umas coisas dessas, sabe? E a gente vem conversando e a gente vem sempre motivando e levantando uma outra dentro desse pensamento. Não, e o que eu acho interessante é o seguinte, né? Diante de tudo que você falou, Deus nos fez para ser inteligente. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, veja coisas que vai te agregar, coisas para você mesmo avançar. Porque essas pessoas não vai te acrescentar nada e você vai ficar no seu estágio de sem avanço nenhum, sem progresso Isso, nenhum, né? Você não vai ver algo que pode te motivar para você procurar um emprego, para você fazer um curso, para você avançar. Porque essas pessoas, elas estão avançando. isso. E você está perdendo seu tempo vendo coisa que não vai te acrescentar nada. E uma coisa importante Desse também, jeito. eu acho que nós, como cristãs, nós temos que ter nosso papel de forma excelente com a nossa família, com nossos esposos, ser relevante. Porque eu sempre falo que o meu primeiro ministério tem que ser em casa. Eu Isso sei que mesmo. eu vou ensinar, eu sei que eu vou pregar, eu sei disso tudo. Mas eu preciso primeiro ser melhor na minha casa. Eu não posso, Eve, ser boa aqui, ou ser boa na igreja, as pessoas me amarem, sabe? Eu ser carinhosa, ter toda a atenção. E chegar em casa, eu não ser a mesma pessoa. Até porque meu marido e a minha filha é que convive comigo, é que sabe de fato quem sou e o que eu estou pregando, Verdade. né? Então, eu sempre falo isso com Deus, eu tenho esse temor no meu coração. E eu sempre falo para ela, olha, filha, o que mamãe é aqui, mamãe é na igreja. Eu tenho uma filha de 9 anos e nós somos exemplos, né? Então, eu Isso acho que mesmo. nós, como cristãs, temos que ter esse zelo pela nossa casa, pela nossa família. Porque o chamado, ele vai acontecer, a gente não pode ter pressa. Eu costumo... Olha, gente, eu estou estudando escatologia há 4 anos. Há 4 anos eu estudo o mesmo assunto, né? Então, no tempo certo, eu tenho certeza. Eu fiz uma enquete esses dias, Eve, e as pessoas me perguntaram algumas coisas bem interessantes. E não tenha pressa para entrar no teu chamado. Se prepara, vai se preparando, vai orando, vai estudando, vai se aplicando naquilo que você deseja ensinar, porque também você precisa estar bom quando você for ser chamado, né? Isso, tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Moisés Então, levou você 40 anos para entrar no chamado dele. olha, se a gente for fazer essas análises, né? Então, assim, eu não tenho pressa. Eu estou me preparando, servindo, fazendo aquilo que eu amo. E uma coisa também, as pessoas, elas não estão acostumadas com nós, cristãs, mulheres, tá? Em tanta evidência, né? Falando, Isso. se expressando tanto. Mas deixa eu te falar uma coisa, mulher. É agora que a gente tem que mostrar para que veio. É agora quanto Isso. mulheres mesmo, esposas, as mulheres solteiras. É nesse comportamento que nós vamos mostrar para a sociedade que somos femininas, que não perdemos os Isso nossos mesmo. valores morais, éticos, espirituais. Porque eu sou feminina, mas eu tenho uma posição sobre a política, sobre a economia. Eu não estou leiga Isso. desses assuntos.
Eu procuro Somos entender, femininas, mas somos inteligentes. não é? Eu procuro entender um pouco de cada coisa. Por quê? Porque eu preciso estar atuante profundo, Amém. né? Embora o meu espírito esteja conectado com o Senhor, mas eu ainda estou aqui, Isso. né? E enquanto eu estiver aqui, eu preciso fazer um papel, porque eu preciso atrair outras para o meu lado, né? Isso, outras para estarem comigo, porque quando as pessoas olham para mim e para você, elas precisam ser atraídas por algo. Olha, Eve é uma pessoa que ela é alegre, ela é feliz. Olha o princípio que ela prega, olha a vida que ela leva. Então eu quero conhecer esse Jesus que ela prega. Isso. E eu vejo que às vezes a mulher cristã ela se perde um pouquinho nisso. Por isso que Deus tem levantado a gente mesmo, tem levantado outras mulheres para ser relevante, né? Para mostrar para a E entender que sociedade nós, mulheres, a gente tem que se unir e não competir uma com as muito, outras. Não há muito. competição entre a gente. O que deve haver é uma união onde uma ajuda a outra, onde uma faz a outra crescer. No que você é boa, me ensina, porque eu também tenho algo bom para te ensinar. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos um dom e um talento, né? E eu fui chamada para fazer algo que você não foi, e Isso. vice-versa. Então, eu mesmo, meu Deus do céu, o que eu incentivo de mulher todos os dias. Olha, não desista, acredita em você, você consegue. Porque eu também já tive presa dentro de uma caixinha, né? Que eu não acreditava em mim, eu era altamente desmotivada, eu achava que todo mundo era capaz, menos eu. Então, quando eu entendi o meu propósito e quem eu sou em Cristo Jesus, hoje eu oro muito, muito mesmo por mulheres que viveram na condição que um dia eu vivi e que elas possam ser libertas através de Jesus, através da palavra, entender que elas são amadas, que elas são Amém. preciosas, que elas são importantes e que elas possam cumprir o chamado Amém. delas, né? Então eu acho que a gente tem que ser relevante, é a nossa vez, é a nossa vez mesmo, porque se você prestar, quando a gente vai estudar a história da igreja, né, que você vai estudar Kathleen Kuhlman, Aimee, Isso. Joyce Meyer, gente, aquelas mulheres revolucionárias. Ana, se a gente pegar a Bíblia, vou aproveitar até para falar na Bíblia. A gente pegar a Bíblia, quantas mulheres nos inspiram, quantas mulheres nos ensinam. Pronto, quando você lê a Bíblia, quem é a mulher assim que, tipo, você se identifica ou que você se inspira nela? Porque eu faço uma lista aqui de que eu digo, meu Deus, essa é nisso, essa é naquela. Quando a gente pega Esther, pela obediência e sabedoria, quando a gente olha para Ruth e Noemi, aquela amizade, né? Quando a gente tem tanto exemplo que a gente vê e pode aprender com as mulheres da Bíblia que foram mulheres relevantes. Por quê? Porque até hoje elas são comentadas. Então, assim, quando você lê em quem você se espelha ou se inspira ou diz, essa pessoa parece comigo, é a minha história, ou talvez nem seja, mas você diz, vou fazer como essa. Então, eu pego um pouquinho de cada uma, né? Mas uma mulher que me impactou na Bíblia, que me chamou a atenção, que me prende o olhar todas as vezes que eu vou ler o texto, que eu vou ouvir, todas as vezes que eu procuro entender como ela teve naquela época, foi Débora. Eu me espelho muito em Débora, eu sou apaixonada pela história de Débora. Débora, ela foi uma mulher revolucionária num tempo de escuridão que o povo judeu estava vivendo. Era 400 anos, né? Que não havia, Deus não tinha se manifestado, mas Deus levantou Débora para ser uma juíza, né? Foi. Eu acho a história de Débora, meu Deus do céu, maravilhosa e ela me impulsiona cada dia que passa mais. Porque Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa, qualquer homem, até porque naquele período as mulheres elas não eram muito relevantes, né? Elas não tinham, elas ficavam muito por baixo por conta da lei, né? Elas eram muito escondidas, elas eram oprimidas. Mas Deus levantou Débora para ser juíza Isso. de Israel, né? Tá lá em Juízes, quem quiser ler no capítulo 4. E uma Foi coisa que muito me chamou, interessante. é maravilhoso, Eve, porque uma coisa que me chamou a atenção é que Deus, ele coloca detalhes. Ele fala Débora, mulher de Lapidote.
ela não perdeu as características dela, ela não deixou de ser mulher, ela não deixou de ser esposa, mas ela exerceu com excelência aquilo que Deus chamou ela para ser. Ela era E tá vendo, ousada. Deus não é um Deus que ele faz acepção da mulher, não. Se a gente observar, quem sempre colocou a mulher em segundo plano foi sempre o homem mesmo. Mas Isso, Deus, e depois Jesus, quando veio Jesus, exaltou a mulher de tal forma, né? Que depois que ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Para uma mulher. Então, isso, para você ver o quanto a exatamente. mulher é importante. Eu E foi acho para isso esse tempo que nós maravilhoso. fomos É, maravilhoso. me fizeram uma pergunta também essa semana sobre isso. E isso é maravilhoso, porque Deus, ele sempre acreditou em nós. Ele sempre acreditou no nosso potencial. Ele nunca fez. Lembra que quando ele fez Adão e Eva, foi tirado de onde? Da costela para estar lado a lado, nunca por baixo, né? Foi Pois o é. homem mesmo que quis mesmo colocar um jugo em cima das mulheres. As mulheres naquele período do Antigo Testamento, elas eram altamente opressas, elas não tinham valor nenhum. A função da mulher basicamente era para ser reprodutora. Mas aí Jesus vem para transformar de uma vez por toda aquela condição das mulheres, né? E Amém. ele veio para revolucionar. Eu até comentei, acho que foi ontem, que Jesus ele teve tanto amor, tanto cuidado por nós mulheres, que quando ele veio para implantar o reino dele, para dar seguimento àquilo que ele veio fazer na terra, em nenhum momento ele tinha se revelado como um Messias para nem para os discípulos, nem para as pessoas. Ele perguntava assim para os discípulos: quem você diz que eu sou? Né? Isso. O que acontece? As autoridades era que tinha que reconhecer ele como Messias. Para Pôncio Pilatos, ele não falou, ele falou assim: eu sou a verdade. Mas para uma mulher samaritana, que era uma pessoa que não tinha, os samaritanos não tinha, eles eram inimigos um dos outros. E aí Sim, ele aparece para mudar a história da mulher samaritana. Gente, isso é maravilhoso. isso. E aí, no decorrer do diálogo, da conversa, ela pergunta: ah, eu sei que o Messias vai vir. Tá lá, acho que é João 4, parece, a partir do 26. Aí ela fala assim: não, eu sei que o Messias em algum momento vai chegar. Eu sei que o Cristo vai vir. Aí ele fala: eu sou o Messias. Ele nunca tinha se revelado para ninguém. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tô, Olha o eu tô nesse, eu tô cuidado. no estudo desse texto e realmente ali os detalhes daquele diálogo, né, de Jesus para alcançar. Primeiro, quando a gente lê esse texto, primeiro já começa dizendo era necessário Jesus passar por ali. Não era necessário geograficamente, porque pelo costume daquele tempo, eles faziam uma volta para não passar por Isso, Samaria. Mas exatamente. Jesus queria. E aí você vê, ela era uma mulher com propósito. Por quê? Porque através dela, o propósito todo estava nela para alcançar a cidade de Samaria. Que interessante. Então, Exatamente. mais uma vez, Jesus escolhe uma mulher para fazer o papel que Exatamente. poderia ter sido de um homem, né? Pensa só, aquela mulher, a Bíblia fala que ela alcançou a cidade inteira. Ela transformou o ambiente onde estava um caos. É esse o nosso papel hoje. É onde a gente chegar, aquele ambiente que estava ruim, que não estava bom, que estava destruído, onde a gente chegar com a luz da palavra, nós temos que transformar aquele ambiente. Isso mesmo. Né? E Jesus ele está contando conosco, porque ele deixou tudo para agora a gente fazer. E eu costumo dizer que quando Jesus morre e ressuscita, que Marta aparece para ele, ela foi a primeira evangelista, porque ela foi anunciar que ele tinha Foi. ressuscitado. Então nós temos um Verdade. papel muito importante na sociedade hoje. Nós precisamos usar, eu tenho falado muito isso, a tecnologia ao nosso favor. A internet Isso. está aí. Olha, gente, ninguém para a internet mais. O mundo é Ah, virtual, isso mesmo. Por falar em né? tecnologia, é, a Ana Virginia está com um projeto lindo, né? Ela está aproveitando as redes sociais, ela está aproveitando o Instagram para Deus colocou no coração dela um projeto que é o Me Importo com Você, não é isso? E eu queria que você Isso. falasse um pouquinho sobre o seu projeto.
Então, quando tiver acabando a live, você me fala pra gente. Falta 9 minutinhos. Ok, então, gente, esse projeto ainda é um embrião, né? Mas Deus colocou no meu coração. Eu perdi o meu pai tem aproximadamente 2 semanas. E nessa fase, Deus começou. Muitas mulheres vinham me procurar. Eu sempre fui muito conectada com mulher. Eu sempre gostei de estar com mulher, estar falando. Eu sou muito de dar beijo, de dar abraço. É a minha linguagem, né? Então eu expresso o meu amor pelas pessoas de uma forma muito natural. Eu falo que eu amo muito natural, porque eu amo de verdade. Eu amo pessoas. Então, esse projeto, ele começou a nascer no coração de Deus e Deus começou a falar comigo. Porque nesse decorrer que o papai faleceu, as mulheres vinham, falavam comigo, me abraçavam, eu também. E aí teve uma moça que ela veio conversar comigo lá no interior. E aí ela estava com alguns problemas, começou a conversar comigo e aí eu comecei a ouvir. E no decorrer, ela falou assim: Poxa, ninguém se importa comigo. E aí eu disse assim: Mas eu me importo com você. E aí aquilo, ela ficou assim, sabe? E aí Deus começou a falar comigo. Eu quero que você faça um projeto que eu me importe com as pessoas e é se importar de verdade. Porque mulher, ela não tem a mesma carga emocional que o homem. Nós Isso. estamos bem emocionalmente hoje, mas amanhã eu posso estar chorosa. Tem uns hormônios, tem uma série de coisas. Tem uma TPM. Meu Deus do céu. Então, quando eu falo, eu me importo com você porque eu quero te ouvir. A mulher, ela gosta de ser ouvida, sabe? E o meu Isso. alcance, as mulheres da igreja, elas são maravilhosas e eu amo elas demais. Mas o meu alcance são as mulheres lá fora mesmo, que estão desassistidas, que estão desacreditadas, que não acreditam mais em nenhum homem, em nenhuma família. Então eu quero dizer para elas que eu me importo com elas, né? Que eu quero orar por elas, que eu quero ajudá-la de alguma forma, né? Às vezes a Então gente esse só precisa de alguém para ouvir, né? E você vai ser esse ouvido para essa pessoa que às vezes você quer desabafar algo com alguém, não tem nem com quem. exatamente. E pessoas que uma coisa importante, gente, pessoas que vai te acrescentar algo, né? Pessoas que vai fazer com que você se levante, que você se erga, que você acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial, né? Eu sempre costumo dizer, gente, se associa com alguém que vai fazer querer que você cresça, Isso. né? Fazer com que você avance. Né? O meu chamado não é o teu chamado, mas eu sempre motivo minhas amigas. Olha, você vai, não desiste, não é fácil, mas não é impossível. Então, eu tô com esse Gente, Ana projeto. Virgínia é o máximo. Ela manda, amiga, faz vídeo, amiga, faz. Eu digo, amiga, eu tenho vergonha, amiga, eu tô sem graça. Vai, Olha, amiga, porque a gente tem que fazer a diferença. e Ela me assim, anima tanto, gente. gente, eu não tô pronta. Eu, honestamente falando, eu estou me preparando. É tudo muito novo, mas ninguém começa bom. E Ninguém Ana, o começa, projeto tá lindo. Eu tenho né? acompanhado. Gente, todos os dias ela deixa a caixa de perguntas aberta no Instagram dela. E ali você vai, coloca sua pergunta ou seu desabafo, seja aquilo que você quer. Você abre o seu coração. E as respostas, e os conselhos, e as palavras que ela dá, é Deus purinho falando. Eu tenho acompanhado, que coisa linda. É Deus puro, é assim, é o que já está dentro dela, sabe? Ela só é usada por Deus para estar ali. Ela realmente tem uma linguagem que é, não sei se é antiga ou é de algumas igrejas tradicionais, mas é tipo, é a boca de Deus aqui na terra, realmente, sabe? Então, se você tiver num momento que você precisa de alguém para te escutar, para te dar um conselho, sempre baseado na palavra, vai lá. O Instagram dela é Ana underline. Vai, Ana Virginia, deixa aí teu Instagram. Olha só, uma coisa que é importante, gente. A gente falou em mídia social, em ser relevante. Meu Deus, pausou o meu ou pausou o de Ana? Virginia. Ana nem Não, eu tô ouvindo você bem. tá ouvindo. Tô. Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo? Tá pausado, é? Eu tô ouvindo você bem. Eu também. Tá pausando, né?
Deve ser a internet que tá ruim, eu acho. Pausou os dois, ela tá dizendo. E aqui eu tô vendo. Ah, voltou. Ah, Então, amém, Deus é bom. amém, amém. Alguém me perguntou, eu tenho convidado minhas amigas, e minhas amigas, elas não são pessoas muito conhecidas, elas são conhecidas minhas. Mas o porquê eu conheço? Porque eu quero que elas fiquem conhecidas pelo que elas têm dentro delas, entendeu? Porque cada pessoa que eu convidei para as minhas lives, que não são ainda grandes ministras, grandes professores do Rema, grandes, ainda, porque vão ser, porque eu Em já nome de vejo elas Jesus. como Deus vê. Então, Amém. olha só, eu convidei porque cada pessoa dessas tem algo é, muito grande que Deus colocou dentro e tá guardado. Sabe aquele bom depósito, tá fechadinho, tá guardado e ninguém tá vendo ainda? Então, eu tenho um convidado porque eu quero que essas pessoas passem a ser conhecidas aos pouquinhos e possa compartilhar com as pessoas que fazem parte do meu Instagram e do Instagram delas também, tudo aquilo que Deus já depositou na vida delas, no coraçãozinho delas. Então, assim, eu sou muito grata por cada pessoa que passou aqui. Gente, eu nem tô acreditando. Mama Jean entrou nessa live. Mama, a paz, seja muito bem-vinda. Que honra para mim ter a Mama, te senhora amo. aqui na minha live. Meu Deus, estou Obrigada. até emocionada. Que coisa linda. Então, é resposta de Deus. A gente ter a Mama Jean na nossa live é uma Meu grande honra Deus, pra que gente. honra. Que coisa Ela, linda. Então, somos assim, gratas pela vida dela até hoje, né? muito grata. Ela é a nossa mãe. Por conta dela, hoje nós temos a vida que temos, porque ela Sim. formou junto com o Ela apóstolo Bud disse esse sim ministério ao lindo. Senhor. Nós não podemos Amém. dizer não. Sabe, Eve, tem uma parábola lá no livro de Mateus que fala sobre os talentos que foram entregados. E naquele grande dia nós vamos apresentar ao Senhor, né? Isso. Olha, o que você fez com o dom que eu te dei? E eu não quero chegar diante do Senhor de mãos vazias, Amém. né? Eu quero Ana, a gente tem chegar 30 segundinhos só para acabar essa live. Passa muito deixa rápido. salva lá a Eu vou live com os deixar salvo, comentários. gente. Eu quero agradecer a todo mundo. Mama, Quero um ouvir cada beijo muito comentário, grande. gente. Muito obrigada. A Obrigada. Lânia, a Nadir, minha irmã Gisele entrou nessa live. Minha mãe está conectada desde sempre. Meu irmão. Um Vocês beijo, que são aí do gente. Verbo Juazeiro, beijo. Beijo para minha pastora que entrou, Pati. Beijo. Então, assim, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que vocês, de alguma forma, foram edificados, sabe? E o desejo do nosso coração é só É. estar trazendo aquilo que Deus tem compartilhado com as nossas vidas. Amém, Amém. amém. Beijo, beijo, gente. Quero Terça ouvir que cada vem tem uma outra comentário. live muito top também com a pessoa. A gente vai estar falando sobre adoração. E Ana, Uau. muito obrigada pela sua Obrigada, gente. disponibilidade, O meu meu amor. Instagram é Vivi_Ana SMS. Eu esqueci de dizer que você me pediu. Foi. Mas eu vou marcar lá, certo? E aí, gente, dá uma entradinha, vê que trabalho lindo a Ana Virgínia tá Amém, fazendo. Eu amo amém. vocês. Te Terça que amo. vem, nesse mesmo horário, eu vou estar com a outra convidada aqui. Beijo a Beijo. todos Amo e que Deus vocês. abençoe vocês esse restinho de semana. Amém? Até Obrigada, terça que gente. Quero ouvir vem. vocês depois. Obrigada, Beijo, gente. beijo. Amém. Tchau. Cheiro. Tchau. Beijo.